tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do uso da órtese no tratamento da escoliose. Meu nome é Rodrigo Coutinho, eu sou fisioterapeuta, atuo exclusivamente com coluna vertebral e sou especializado no tratamento conservador da escoliose. Para você entender um pouco sobre órtese para escoliose, é necessário que você saiba o que é uma escoliose. Então, escoliose é uma condição que causa alterações morfofuncionais nos três planos espaciais da coluna vertebral, do tórax e do tronco. E o que isso significa nos três planos espaciais? Significa que a escoliose é uma condição tridimensional. Se você observar aqui a primeira imagem da esquerda, você vai estar observando uma coluna através do plano coronal, o que significa que você está vendo essa coluna na visão anterior ou posterior. E fica muito claro os desvios laterais associados a essa coluna. Então, na escoliose, nós podemos ter pelo menos um desvio lateral associado. Quando eu observo através do plano horizontal, que é a imagem do meio, fica também muito claro as rotações vertebrais associadas a esse ou esses desvios laterais da coluna. E por último, ao observar através do plano sagital, ou seja, na vista em perfil, eu posso encontrar alterações nas curvaturas fisiológicas sagitais. E aqui eu me refiro às lordoses e às cifoses, que podem estar aumentadas ou reduzidas. Dessa maneira, eu posso afirmar com toda certeza que a escoliose é uma condição tridimensional. Existem diversos tipos de escoliose e, para facilitar, eu resumi todas elas em dois grandes grupos: o grupo da escoliose idiopática e o grupo das escolioses não idiopáticas. No grupo da escoliose idiopática, nós temos algumas peculiaridades inerentes à escoliose idiopática. A primeira delas é que a escoliose idiopática ela necessariamente precisa surgir durante a infância ou adolescência. Com isso, eu quero dizer que nunca uma escoliose idiopática vai surgir na idade adulta. Quando uma escoliose idiopática é diagnosticada na idade adulta, certamente foi uma falha de diagnóstico no passado. Uma outra característica muito marcante da escoliose idiopática é que nós não conseguimos, de maneira alguma, identificar um agente causador. Como o próprio nome diz, idiopática, ela é sem causa conhecida. Hoje, na literatura, nós temos diversas hipóteses para o surgimento, para a gênese da escoliose idiopática. Contudo, essas hipóteses elas não podem ser confirmadas e por isso nós admitimos que a escoliose idiopática ela possui origem multifatorial, ou seja, quando diversos agentes eles podem em conjunto ou separadamente dar origem àquela condição. E por último, a escoliose idiopática ela é responsável por 80% do total das escolioses. Isso significa, gente, que a cada 10 pessoas com escoliose, 8 desses casos vão ser de escoliose idiopática e somente 2 casos de escolioses não idiopáticas. Já no grupo das escolioses não idiopáticas, também conhecidas como escolioses secundárias, nós conseguimos claramente identificar o agente causador, ou seja, eu consigo definir o que está causando aquela escoliose. E eu separei 3 exemplos principais de escolioses não idiopáticas, como o caso da escoliose funcional, onde eu tenho uma causa extraespinhal causando aquela escoliose, como, por exemplo, uma perna mais curta do que a outra. Eu tenho a escoliose neurofuncional, onde a escoliose ela é ocasionada por uma doença do sistema nervoso. Eu tenho uma escoliose congênita, que a escoliose pode ser ocasionada devido a uma má formação vertebral. A escoliose idiopática, ela possui história natural progressiva. Isso significa dizer que quando nada é feito para intervir nessa história natural, provavelmente essa escoliose ela vai piorando com o passar do tempo. E o ciclo de Stokes ele ilustra isso muito bem sobre essa piora, sobre essa progressão da escoliose durante a fase de crescimento. Então, aqui no primeiro passo, nós temos um desvio da coluna e nós não sabemos o que ocasionou esse desvio, uma vez que a escoliose é do tipo idiopático. No passo 2, nós temos uma assimetria de cargas entre os hemicorpos, ou seja, entre um lado e outro da coluna.
Quando eu tenho uma curvatura, eu vou ter uma concavidade, que é a parte interna da curva, e uma convexidade, que é a parte externa. Na escoliose, a parte interna, ou seja, a concavidade, ela é muito mais sobrecarregada do que a convexidade, ou seja, ela recebe muito mais carga constante do que a parte da convexidade. Se eu levar em consideração que eu tenho um adolescente, uma criança em fase de crescimento e com essa assimetria de cargas, eu também vou ter um crescimento desproporcional, um crescimento assimétrico quando eu comparo concavidade com convexidade, onde o lado da convexidade ele vai ter um crescimento maior do que o lado da concavidade. Com o passar do tempo, essas cargas constantes, esse crescimento assimétrico em uma estrutura ainda não totalmente densa, começam a surgir as deformações vertebrais, as deformações estruturais, onde a vértebra ela começa a se transformar em uma vértebra em cunha. E com isso vem também a deformação do disco intervertebral, as degenerações assimétricas do disco intervertebral, que vai dar lugar a uma deformação estrutural, ou seja, a escoliose torna-se estruturada e nós não conseguimos mais corrigir essa escoliose de forma fácil, de forma simples. É necessário muito mais esforço e, em muitos casos, até mesmo procedimento cirúrgico para a correção da escoliose estruturada. Sobre o tratamento da escoliose, recomendação de tratamento de acordo com esse quadro que eu extraí da diretriz da Zosort, nós temos desde simplesmente observação até um tratamento mais agressivo como a correção cirúrgica. Então, nós conseguimos passear nesse intervalo. E, obviamente, para escolher um tratamento, nós precisamos seguir diversos parâmetros, analisar diversas variáveis. Aqui nesse quadro esquemático, nós avaliamos principalmente a classificação cronológica da escoliose, ou seja, se eu estou lidando com uma escoliose infantil, juvenil do adolescente ou uma escoliose do adulto. Em se tratando de escoliose do adolescente, em qual fase esse adolescente se encontra, Risser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Em se tratando de escoliose do adulto, se esse adulto apresenta ou não dor, se o tronco desse adulto está ou não equilibrado. E eu também preciso considerar a severidade da escoliose. Se é uma escoliose leve, se é uma escoliose moderada ou se é uma escoliose grave. De maneira geral, o que nós temos para tratamento, de recomendação para tratamento da escoliose é o seguinte: exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose, bem-vindos em todas as fases do tratamento, porque o exercício ele sempre vai trazer benefício. Pacientes, principalmente pacientes em fase de crescimento, que já atingiram os 25 graus de escoliose. Nós recomendamos também o uso da órtese, que é o assunto dessa explanação aqui. E pacientes a partir de 40 graus de escoliose, existe a recomendação de correção cirúrgica. Contudo, todas essas recomendações devem ser avaliadas de forma individual para que seja escolhida a melhor abordagem para o paciente. Os principais tipos de recomendação para o uso do colete são curvaturas entre 25 e 40 graus de ângulo de Cobb e um Risser inferior a 4. Então, curvaturas que passeiam entre curvaturas moderadas e curvatura severa vão receber a recomendação do uso do colete. Acima de 40 graus é possível sim utilizar o colete, contudo, nós encontramos na literatura que o colete ele possui muito mais eficácia para curvaturas entre 25 e 40 graus. Obviamente que devemos considerar muitas variáveis, como por exemplo a flexibilidade de uma curva. Então, uma curva com mais de 40 graus, mas que é flexível, a pessoa pode sim e muito se beneficiar do uso do colete. E quando nós nos referimos ao Risser inferior a 4, significa que eu estou lidando com uma pessoa que ainda tem estirão de crescimento. E aí você vai entender que a principal função do colete é servir como um tutor do crescimento. E por isso que nós recomendamos mais o colete para crianças e adolescentes, principalmente adolescentes abaixo do Risser 4. Como eu disse, as principais funções do colete. A principal delas é servir como um tutor do crescimento, onde esse colete
deve guiar essa coluna de forma mais retilínea possível enquanto esse adolescente está em fase de crescimento. Sem esse colete, muito provavelmente essa coluna iria se entortando cada vez mais. Então, ele tem essa função de guiar a coluna. Reduzir aquelas cargas assimétricas que eu citei lá no ciclo de Stokes. Ou seja, com o uso do colete, eu reduzo a assimetria de cargas entre concavidade e convexidade. Se eu reduzo essa assimetria de cargas e guio essa coluna de forma mais retilínea, eu também reduzo o crescimento assimétrico entre concavidade e convexidade, reduzindo dessa forma o potencial de deformação vertebral e o potencial de deformação do disco intervertebral. Ou seja, o colete ele tem, quando utilizado de maneira adequada, quando utilizado também em conjunto com os exercícios específicos, ele tem todo um potencial de criar uma estabilização dessa coluna ao final do crescimento estatural, ou seja, quando nós atingimos o Risser 5. E todos esses passos que eu falei, você pode acompanhar nessas imagens aqui embaixo, onde eu começo com a correção de uma deformação, ou seja, a correção de uma curvatura. Essa correção ela vai levar a uma inversão ou uma redução das assimetrias de carga, que vai reduzir a assimetria de crescimento, reduzindo a uniformização da vértebra apical, ou seja, reduzindo a deformação da vértebra no ápice da curvatura principalmente, e reduzindo a assimetria de deformação do disco, melhorando dessa forma o movimento desse tronco, facilitando as correções tridimensionais que são ensinadas juntamente com os exercícios específicos. E no final, uma estabilização dessa coluna. Bem, falando especificamente de colete, existem diversos tipos de colete. Eu trouxe aqui os principais, senão seria uma explanação muito longa. E aqui eu trouxe como os principais tipos de colete, diferenciando coletes simétricos de assimétricos. Os coletes simétricos, eles não consideram a tridimensionalidade da escoliose. O objetivo deles é corrigir a curva como um todo. Já os coletes assimétricos, eles vão sim considerar a tridimensionalidade da escoliose. E aqui, como grande exemplo de colete simétrico, aqui na primeira imagem, eu tenho um colete de Milwaukee. Já de colete assimétrico, nessa imagem centralizada, com a menina de blusa preta e colete branco, eu tenho o colete Higo-Shenou. Eu também posso classificar o colete em flexível, rígido e muito rígido. Na primeira imagem, nós temos o Spine Core, que não é um colete encontrado aqui no Brasil, é um colete criado pela equipe italiana. E esse colete, ele é constituído, ele é confeccionado em plástico maleável, algodão e faixa elástica. Esse colete tem suas especificações e usos específicos, não sendo indicado para escolioses severas. Já o colete rígido, ele é feito em material termoplástico e o colete Higo-Shenou é um grande exemplo do colete rígido. Mais uma observação, o colete Higo-Shenou é o principal tipo de órtese tridimensional que nós encontramos aqui no nosso país. Já os coletes muito rígidos, como o caso da Art Brace, da equipe da França, lá em Lyon, é um colete que usa um material muito mais rígido, porém muito mais moldável na hora de fazer as curvaturas para poder chegar a determinados graus, em curvas que exigem graus mais elevados. Ou seja, o colete Art Brace ele tem mais eficiência para curvaturas mais graves, curvaturas acima dos 40 graus de ângulo de cobre. Nós também temos o sistema de 3 pontos e o sistema de detorção mecânica. Um grande exemplo do sistema de 3 pontos é o Higo-Shenou, onde eu imprimo uma força no ápice da curvatura e contra pontos nas extremidades daquela curvatura. Quanto mais curvaturas eu tenho, mais multipontos eu também vou ter. E é um colete tridimensional. Já o colete de detorção mecânica, como é o caso da Art Brace, ele envolve todo o tronco, ele acopla o tronco, a superfície do tronco, e ele vai criar uma detorção mecânica, ou seja, ele vai criar forças rotacionais no sentido contrário da escoliose. Por isso esse colete ele é muito mais eficiente do que os demais coletes. Contudo, esse colete nós não encontramos aqui no país.
Quero chamar muito sua atenção para esse tipo de órtese, que é o colete de Milwaukee. O colete de Milwaukee, ele é hoje o colete mais produzido pelo Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. É uma órtese do tipo CTLSO, ou seja, órtese cérvico-torácica lombosacral. É uma órtese que ela começa aqui no pescoço e se estende até o saco. Essa órtese ela foi produzida, foi criada na década de 40 para pós-cirúrgico da coluna vertebral e posteriormente adaptada, como você pode ver na última imagem lá, por Smith e Blunt, que foram os criadores dessa órtese, para a escoliose idiopática. E desde aquela época nós conseguimos, já se percebeu que essa órtese ela causava uma retificação das curvaturas fisiológicas sagitais, ou seja, ela causava uma flat back. Em grande parte das escolioses, essa flat back já está presente e isso é um fator de risco para piora da escoliose. Você pode perceber também que esse colete ele tem essas hastes metálicas. Esse modelo que eu coloquei aqui foi um dos primeiros modelos feito em couro e aço. Hoje já se usa material plástico, mas mesmo assim é um colete que ele é extremamente pesado, ele incomoda o paciente, ele é esteticamente desfavorável, que faz com que esse colete tenha uma baixíssima adesão e definitivamente os pacientes não querem utilizar esse colete. Por ele produzir esse flat back, ele é considerado biomecanicamente desfavorável. Se você lembrar da primeira lei de Fourier, que diz o seguinte: se eu tenho uma coluna em neutralidade, como neutralidade entendam as curvaturas fisiológicas sagitais mais retificadas, e eu imprimo uma força lateral, ou seja, a principal função desse colete, que não é tridimensional, de imprimir uma força nos desvios laterais, eu causo uma rotação contralateral. O que isso tudo quer dizer? Quando eu uso o colete de Milwaukee, ele cria o famoso efeito saca-rolha. Com esse efeito saca-rolha, ele retifica as curvaturas sagitais, causando a flat back, e imprime a força lateral, aumentando o grau de rotação, que é um fator de risco para a piora da escoliose. Ou seja, esse colete ele tem o potencial de piorar a escoliose. E ele já foi descontinuado no Brasil e nos outros países da Europa. Ele foi descontinuado nos Estados Unidos e na Europa desde a década de 80. Contudo, ainda é muito recomendado de forma equivocada aqui no nosso país, no Brasil. Em contrapartida, nós temos o colete Rigocheneau, que é o colete que nós mais conseguimos encontrar aqui no país do colete do tipo tridimensional. É uma órtese TLSO, ou seja, tóraco-lombosacra, então ela não vem mais aqui no pescoço, como vocês podem observar na imagem. Ela é amplamente utilizada e validada em todo o mundo. É um colete do tipo assimétrico, ou seja, considera a tridimensionalidade da curva com um sistema de 3 pontos que eu já expliquei, imprimindo pressão no ápice da curvatura e contrapressões nas extremidades superior e inferior de cada curvatura. É muito menos volumoso, muito mais leve, esteticamente mais agradável. Uma pessoa com esse colete, se colocar uma roupa, dependendo da roupa, por cima, muitas pessoas passam despercebidas pela rua. Ninguém percebe que ela está utilizando o colete. E por isso ele tem muito mais adesão do que o colete de Milwaukee. E o principal, se utilizado da maneira adequada, ele funciona. Como que o colete de Milwaukee ele é confeccionado? Primeiro passo, você nunca vai encontrar um colete de Milwaukee na loja da esquina ou entrando em sites da internet de forma aleatória. O colete de Milwaukee ele é confeccionado de acordo com as individualidades de cada paciente, com a necessidade de cada paciente, de acordo com a morfologia de cada tipo de curva. Antigamente, esse colete ele era feito de forma posterior a um molde de gesso. Hoje em dia, só em raros casos ou necessidades especiais que se utiliza esse molde gessado previamente à confecção do colete. Hoje se utiliza muito mais um scanner tridimensional. Em muitos casos é utilizado um iPad, um dispositivo especial na câmera, que faz um escaneamento em todo o corpo do paciente. E esse scanner, essas imagens são
enviadas para um software digital 4D, onde é feito todo o projeto digital do colete e, posteriormente, esse colete é confeccionado por robôs de última tecnologia. É possível também confeccionar esse colete de forma manual, mas hoje nós temos a tecnologia que vamos utilizá-la a nosso favor. Uma vez que esse colete fica pronto, o técnico, ortesista, médico ou fisioterapeuta responsável, ele vai ser responsável por dar os últimos ajustes e testar esse colete no paciente. E quando que eu sei que esse colete está fazendo a função dele, que ele está sendo eficiente? Quando ele possui uma correção mínima de 30% da curvatura original. Então, vem lá, fiz a avaliação do paciente, tem a radiografia desse paciente, achei um ângulo de cobre X. Eu passo o colete, o paciente começa a utilizar o colete de forma gradativa até que ele atinja um tempo de uso superior a 20 horas diárias. Eu não posso utilizar esse colete por menos de 18 horas diárias. Segundo a literatura científica, utilizar por menos de 18 horas é igual a não utilizar. O mais recomendável é que você utilize o colete por 23 horas por dia, tirando esse colete apenas para higiene pessoal e prática de alguns esportes quando necessário. Mas uma vez que o paciente já está utilizando o colete em tempo total, é realizada uma nova radiografia, normalmente em cerca de um mês após a confecção do colete. Só que agora essa radiografia vai ser feita com o uso do colete. E aí nós vamos comparar a radiografia sem colete com a radiografia com colete. Se eu obtenho pelo menos 30% de correção da curvatura original, significa que esse colete está sendo eficiente e que ele tem grandes possibilidades de ajudar essa pessoa. As avaliações da escoliose devem ser feitas mensalmente ou no máximo a cada 2 meses. E obviamente que eu faço uma avaliação como um todo, eu não solicito radiografia a cada avaliação, até porque a exposição constante à radiação aumenta o risco da paciente desenvolver câncer. Então, avalie com ferramentas como, por exemplo, o escoliômetro e diversos outros parâmetros clínicos. Por exemplo, se eu notar um crescimento do paciente, principalmente se esse crescimento for superior a 7 centímetros, eu preciso reavaliar o colete. Talvez seja necessário ajustar ou mesmo substituir. Se esse paciente ganha ou perde muito peso, também talvez seja necessário substituir ou ajustar o colete. E quando há mudança no padrão da curva, lembra que o colete ele vai agir sobre os ápices, sobre as vértebras apicais da curvatura. Então, conforme a gente vai ganhando a correção da curva, essa vértebra apical também vai mudando de posição. Ela pode subir, ela pode descer, e isso pode levar à necessidade de substituição do colete. Aqui você pode ver uma radiografia de um paciente meu que está a primeiro lado esquerdo, ele está sem colete, e do lado direito ele está com colete, e o resultado é maior do que 30% de correção, que significa que esse colete está sendo eficaz. E para a gente finalizar, o uso do colete no adulto. Eu falei o tempo todo que o colete é indicado principalmente durante a fase de crescimento, porque a principal função dele é servir como tutor do crescimento. Contudo, eu disse que é a principal e não única função. No adulto, ele também tem sua recomendação, porém a sua função é totalmente distinta do que no adolescente. No adulto, ele vai ser indicado para aquele adulto com escoliose severa, aquele adulto que sente dor e essa dor não melhorou com tratamento convencional, nem com os exercícios específicos, e talvez o colete ele traga um alívio para essa dor. Se esse adulto tem um grande desequilíbrio de tronco, esse colete também deve ser utilizado. E se esse adulto tem alguma coisa que o impeça de realizar a correção cirúrgica. Veja bem, em muitos casos no adulto, a melhor saída é a correção cirúrgica, mas por algum motivo, se esse adulto não puder realizar a correção cirúrgica, o colete pode ser uma boa alternativa, com o seu principal objetivo de melhorar a qualidade de vida desse paciente. Bom, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais sobre o uso da órtese no tratamento da escoliose, que eu fiz aqui um resumo grande sobre esse assunto, que seria muita coisa. E se você quiser ficar por dentro sobre mais coisas a respeito de escoliose, me segue nas minhas redes sociais e se tiver alguma dúvida, eu fico à disposição para tentar esclarecer. Muito obrigado pela atenção e tchau!